A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Meus amigos, minhas amigas, quero saudá-los, cumprimentá-los. Olá, tudo bem? A gente passa a ficar juntos a partir de agora aqui na TV Serra com a Entrevista do Dia. É o nosso telejornalismo local, sempre os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, aqui na minha, na tua, na nossa TV, na TV Serra. É a TV da comunidade de Farroupilha, porque nossa gente se vê por aqui. A Entrevista do Dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. E também da CSG, pedágio eletrônico Free Flow. Vem cá, qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Não tem problema. Vai lá, www.csg.com.br e confira o meio, a forma que mais combinar com você. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios, ele já se acusa aqui, o secretário municipal de Finanças, o Plínio Balbinotti, é o nosso convidado, porque já estará chegando em alguns dias junto às casas, apartamentos, residências dos farroupilhenses, o carnê do IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano do município de Farroupilha, exercício 2026. Então teremos todo um cronograma de pagamento, tem condições especiais para pagamento em cota única e primeira parcela vencem no mesmo dia, é 20 de maio, não esqueçam, é o dia da imigração italiana, é fácil para lembrar isso também. E também vamos falar sobre o IPTU, enfim, teve uma correção via reposição da inflação, não é um aumento de imposto, é uma reposição da inflação, não é aumento, é apenas uma correção, um alinhamento de valores. Bom, secretário Plínio, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, bem-vindo, tudo bem? Obrigado Adamati, obrigado aos que nos assistem pela TV Serra, sempre é um privilégio estar aqui falando de um imposto que mexe com todos, né? E, com afinal, certeza. O IPTU ele estará chegando na casa de todos os farroupilhenses. Ninguém gosta de receber o carnê do IPTU, mas é para todos. Isso acontece em Farroupilha, acontece em todos os mais de 5.500 e não sei quantos municípios brasileiros. Faz parte de um tributo que o cidadão precisa pagar, né? Exato. E já aproveitando então, né? Ninguém gosta de pagar, mas enfim, é um tributo obrigatório. O município que não cobra, ele é inclusive responsabilizado. Agora com a reforma tributária nós teremos algumas alterações mais adiante, se sobrar um tempinho. Sim. Eu vou estar comentando. Você fala aí no vencimento e já aproveito e saliento, acho que tu coloca muito bem, né? Cota única, vencimento dia 20 de maio e quem optar pelo pagamento parcelado, a primeira parcela também dia 20 de maio. A primeira de 6 parcelas, né? A primeira de 6. Lembrando também que a grande maioria dos municípios já mandaram o presente, alguns municípios ainda em dezembro, lá no Natal, e a maioria dos municípios em janeiro. O município de Farroupilha tem uma tradição de efetuar a cobrança um pouquinho depois, sim, depois que passam as férias, depois que iniciam as aulas, que sempre as famílias têm uma despesa a mais, também uma característica, então aqui nossa, né? E tá tudo bem, vai ser dia 20 de maio. Dá um alívio para o cidadão nessa arrancada do ano, né? Exatamente. Sim. Isso é que o prefeito Jonas e o Thiago têm nos orientado aí. Nós podíamos ter antecipado para abril, março, mas enfim, será no dia 20 de maio. E aí eu aproveito então a oportunidade, eu acho que é importante nós divulgarmos
a sistemática de funcionamento. Eu conversei hoje de manhã com os Correios, todo mundo sabe que eles tiveram desativado o centro de distribuição. Aos que nos assistem aí, os Correios, esse ano nós entregamos os carnês em Caxias, o centro de distribuição é lá. E eu comento tudo isso porque eu falei com o gerente dos Correios, eles se comprometeram, a entrega já iniciou. Então, aos que nos assistem, bem tranquilo aí. A entrega iniciou agora nesta semana e a previsão dos Correios é, no máximo, até o final de abril, entregar todos os carnês na casa de todos os contribuintes. Lembrando, então, no final de abril ainda são 20 dias antes do vencimento. Lembrando, né, a entrega é responsabilidade dos Correios, o compromisso é que a entrega seja feita. Porventura, quem não receber o carnê, nós estamos fazendo uma ampla divulgação nesse ano. Os carnês, vai o carnê, paga o carnê, está tudo bem. Eu não recebi o carnê, ou eu já quero saber, o Correio vai entregar lá em abril, hoje eu quero saber quanto é o meu IPTU. Ele já está disponível na página da Prefeitura, farroupilha.rs.gov.br, a página principal do município. Tem um banner bem grande lá, IPTU 2026, clica lá em cima, é só ler o que está escrito lá. E, assim, nós procuramos facilitar ao máximo. O conceito que eu tenho é, se eu tiver que pagar, mas então que eu ao menos tenha facilidade, que eu ainda não tenha dificuldade. Então lá tem o banner IPTU 2026, tem orientação, tem 2 opções para o contribuinte fazer a sua impressão. Vou aproveitar aqui, uma delas é via GovBR. GovBR é aquela plataforma unificada, com segurança, com usuário e senha. É uma tendência aí, né, que se espalha pelo Brasil de acessar os órgãos públicos, né, tudo Receita de forma Federal, eletrônica. Tudo de forma eletrônica. Com o GovBR, o contribuinte vai entrar, estará disponível, se ele tem 1 imóvel, 2 imóveis, 10 imóveis, 20 imóveis, todos os IPTUs deles estarão disponíveis numa única tela, com opção de impressão parcelado ou impressão para pagamento único. E o outro caminho de acesso, que não necessita de login e senha, o contribuinte deverá estar em mãos o carnê do ano anterior para copiar lá o cadastro imobiliário. Ele está na capa. É um código, né? É o código. Que duvido que alguém vai saber decorar, e nem é para decorar, não precisa guardar coisa como, mais, né, importante, né, Adamati? Enfim, mas com o carnê do ano anterior, vai lá e imprime o cadastro imobiliário do imóvel, sai daquele imóvel. Tem 2 imóveis, 2 cadastros, 3 imóveis, 3 cadastros. São as opções para a impressão, ou eu quero só saber e aguardar o carnê, mas eu vou aqui chamar a atenção. Se o correio não entregar, se tu não tiver computador para acessar, dá para acessar a página da Prefeitura no celular e também estará disponível. Óbvio que não tem a opção de impressão. O fato de não receber o carnê ou não conseguir visualizar não quer dizer que tu não tenha que pagar o tributo. Então, assim, nós não estaremos imprimindo nenhuma guia antes do mês de maio, porque nós estamos disponibilizando o carnê. Então, aguarda o carnê. Se não recebeu o carnê, não conseguiu imprimir, não visualizou, não deu, está tudo bem, vem lá no centro administrativo, nós imprimiremos a guia de acordo com o pedido do contribuinte de pagamento à vista ou parcelado. Certo. Então, tem que aguardar a chegada do carnê. Outro detalhe, eu vou receber o carnê e vou imprimir a guia, vou pagar a guia. Bom, pagou a guia impressa, não paga o carnê, descarta. Importante, para não pagar em duplicidade. Porque o sistema não vai, se pagar 2 vezes, ele não vai reconhecer, né? O sistema vai receber. Assim, essa orientação também é muito importante, né? Eu recebi o carnê, resolvi entrar lá e... Não, paga um só, ou a guia que tu imprimiu ou o carnê. Se porventura, e aí nós esperamos que não tenha nenhum caso, se alguém porventura esquecer, isso é um transtorno para o contribuinte, né? Porque você tem que estornar tudo, né? Nós depois devolvemos o dinheiro, tem que entrar, fazer um pedido, vai demorar uns 30 dias. Nós não queremos isso, nós gostaríamos, né, que os contribuintes pagassem uma única vez. Nós não queremos que paguem 2 vezes. Qual é a expectativa, Plínio, em termos de pagamento, via de regra, como tem se comportado nos últimos 5 anos que você está na gestão pública? Mais da metade da população acaba pagando em cota única? Sim, nós temos assim
assim, o histórico de Farroupilha é 70% dos contribuintes pagam em cota única. Liquida em cota única. E, assim, tudo tem um sentido nisso, né? Aqueles até 18% de desconto, ele é um índice bem atrativo, né? Atrativo, sim. Então, esse é um dos motivos que os contribuintes optam pelo pagamento em cota única. Lembrando, né, comentamos primeiro, quem optar pelo pagamento parcelado, está tudo bem, não tem o desconto, paguem até 6 vezes, vencimento da primeira dia 20 de maio, as demais dia 20 de cada mês, em sendo sábado ou domingo, o pagamento poderá ser efetuado na segunda-feira. Sim. Por exemplo, se o IPTU lá do Leandro é R$ 1.200, eu vou pagar em 6 vezes, vou pagar o valor de R$ 200 por vez. Exatamente, é isso, né? exatamente. É isso. Não tem juros também, né? Não tem juros não também. Tem juros. Assim, só se eu atrasar o pagamento, aí a data de vencimento. Sim. E aí, assim, eu também vou salientar, também já comentamos, é o 6º ano consecutivo, nós repassamos o IPCA. Não tem aumento, né? Não tem aumento, é o 6º ano consecutivo, nós repassamos o IPCA, isso os órgãos de controle dos municípios obrigam que seja repassado. IPCA, Índice de Preços Amplo ao Consumidor, Isto é o que mede a inflação oficial do país, foi 4,46 e é esse índice que nós estamos pagando. Quando tu fala aí, eu falo em 70% de contribuintes que pagam à vista, nós temos, está na mão dos Correios 45 mil carnês que serão entregues para os contribuintes. Para os cidadãos. Para os cidadãos, que tem um imóvel, tem que ter mais, enfim. E 70% deles, então, optam pelo pagamento à vista. Bom, essa questão do pagamento à vista, né? Tem um desconto que pode chegar até 18%, é o teto máximo, né? Quais são os itens que nivelam esse percentual de desconto? O desconto ULE 18, ULE 10. 18 é para quem em 1º de janeiro de 2026 não tinha nenhum débito em aberto. Se algum contribuinte, lá no dia 1º de dezembro, porventura esqueceu alguma taxa ou IPTU do ano anterior, o desconto dele vai ser 10%. Então, é 10 ou 18. Sim. Isso nós mudamos em 2023, ficou uma coisa bem mais fácil de entendimento, e o que nós orientamos assim, acontece, né? Esqueceu de pagar ou teve uma dificuldade financeira em um determinado período. Pode acontecer. Pode acontecer. Coloca em dia neste ano e depois a gente vai ver as ferramentas que nós teremos para colocar em dia. Colocou em dia esse ano, no próximo ano, no exercício 2027, o desconto ele já retorna no desconto máximo de 18%. É um incentivo, então, até para o contribuinte, para ele estar colocando em dia com o fisco municipal. Certo. Qual é a previsão de arrecadação bolo total do IPTU aproximadamente, Plínio? O bolo total são na casa de 24 milhões, se nós falarmos aí de 70% desse valor, vai lá dar 17, 18 milhões na cota única e até o final do ano, então, o ingresso nos cofres do município, os 24 milhões. Em torno de 24 milhões de reais, é isso? Né? Eu também vou aproveitando, porque assim, às vezes a gente vai acabar esquecendo aí, né? Hoje, quem puder, pague com o QR Code, que também dá para agendar. Está no carnê também, Está no carnê. Agenda, o QR Code é o meio de pagamento mais barato para o município. Lembrando, né, que tudo que nós gastarmos a menos, eu tenho a certeza, os que nos assistem, que nós estaremos devolvendo em serviço. Então, quem puder, paga com o QR Code. Quem não puder, pode estar pagando nas lotéricas, nas casas lotéricas. O pedido é não deixem para o último dia, para não esquecer, para não chegar na lotérica e ter uma fila. Dá para pagar no Internet Bank do teu banco, bem tranquilo. Sim, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, Plínio. A tendência é que esse seja o último ano que o município vai enviar o carnê para o contribuinte? Sim, eu, na verdade, assim, Adamati, eu sou um cara extremamente franco, né? Eu venho há 3 anos falando, mas a gente sempre vai enfrentando algumas situações atípicas, que para esse ano não deu. A intenção já era, bem a promessa, esse ano já não era para ser. Esse ano, eu até vou usar um termo aqui que está bem em alta aí, né? Nós temos hoje, na verdade, um sistema híbrido, né? Sim. Nós estamos mandando o carnê e já anunciando lá, farroupilha.rs.gov.br, num computador ou no celular, já está disponível. No ano que vem vai estar só no digital. Só no digital. Sim. Caxias é digital, Porto Alegre é digital, Bento é digital. Então, nesse item, nós estamos atrasados. E por que esse ano não foi
100% no digital. Nós temos migramos desse sistema, isso já há 1 ano e pouco isso devia... Ainda em fase de transição. Ainda numa fase de transição e acertado lá junto com o prefeito Jonas, com o Thiago, com a Secretaria de Finanças, com os técnicos de finanças e com o fornecedor do sistema. Nós deveremos lançar ainda este ano um app, um aplicativo que tu baixa lá e tu vai ter ele todo ano na mão, e esse aplicativo ele permite a impressão e a visualizar as guias de pagamento das guias do IPTU, mas ele terá uma série de informações que eu vou dizer assim, olha, a prefeitura da Farroupilha estará na mão do contribuinte. Servidores querem saber o salário deles, contra-cheque deles, demonstrativo de imposto de renda, ouvidoria estará lá, os serviços ao cidadão. Eu tenho um problema de troca de lâmpada, baixa o aplicativo, com o aplicativo ele vai fazer a solicitação para o município, já indicando a localização do poste, do local, o serviço que ele precisa. Então, isso deve acontecer agora esse ano. Nós testaremos o produto, ele já está em análise aí, e ele deverá ser feito um lançamento com o prefeito, com todos os serviços, e a gente quer lançar uma ferramenta pronta e completa que não frustre lá a expectativa do contribuinte. E uma coisa que a Damati eu falo muito, eu sou da linha de criar facilidades. Nós temos que ter a coisa simples, desburocratizar, prática, sistema intuitivo que seja de fácil acesso. Sim. Para as pessoas novas que hoje são da era da informática, mas nós ainda temos uma população mais velha, que eu me incluo nela, mas que a gente tem que ser mais intuitivo. Então, tenho a certeza que essa ferramenta chegará e vai ser muito boa. Certo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta sobre a questão do IPTU, Plínio. Não é para acontecer, mas pode acontecer. Se daqui a pouco o Leandro, no ano passado o Leandro pagou 1.200 de IPTU, esse ano recebeu o carnê, consultou no site da prefeitura, tem lá R$1.500, R$1.600, fugiu, está acima dos 4,46 de correção. Eu posso contestar isso? Boa pergunta. É para ser os 4,46. Na colocação que você faz um aumento acima desse valor, o contribuinte primeiro ele deve dar uma olhada para dentro e ver se ele não fez alguma ampliação, alguma reforma ou coisa parecida. Em não tendo acontecido isso, ele deve procurar o centro administrativo, ele tem todo o direito, e nós estaremos revendo o cálculo. A expectativa, e nós assim testamos isso de ponta a ponta, é que esses casos de aumento fora dos 4,46 não aconteçam. Mas, falei primeiro, são 45 mil carnês. Pode ser que lá no meio tenha alguma situação. O cálculo do IPTU do município de Farroupilha, ele é extremamente complexo por todas as questões que envolvem, né? Testada, construção. Nós ainda temos alguns contribuintes aqui, tenho certeza que tem um grupo que nos assistem, que são as pessoas que são aposentadas e têm direito à isenção por conta de ter um único imóvel. De repente ele pediu a isenção e acabou não acontecendo. Enfim, estaremos à disposição aos contribuintes para que tirem as suas dúvidas e que todo mundo fique bem nesse processo do IPTU. Plínio, podemos fechar de IPTU? Será que esgotamos o assunto? Mais alguma informação importante que o secretário acha oportuno? Não, acho que só lembrando, né, a data de vencimento é 20 de maio. 20 de maio. Até o final de abril, todos os carnês devem estar nas residências, né? Exato. Quem não recebeu, procure na página da prefeitura, e ainda não conseguindo, estaremos à disposição. Eu acho que era isso. Quiser pagar o IPTU hoje entra lá na página da prefeitura, pode pagar pelo QR Code, pode pagar pelo código de barras, normalmente pode pagar. É a mesma coisa que você vai pagar hoje, se pagar em cota única, vai pagar lá no dia 20 de maio. Não muda, né? Exatamente. Não muda. Ontem eu fiz um levantamento, nós já temos vários contribuintes que já pagaram, porque a gente percebe na receita do município. Sim, ela se movimenta, né? Ela se movimenta. Bom, vamos ao nosso intervalo, em seguida a gente volta. Nós vamos tratar na retomada também sobre o Refis, o programa de refinanciamento, de financiamento para quem tem débitos com a Prefeitura de Farroupilha, que está na Câmara de Vereadores ainda para apreciação e votação. E depois também eu quero ouvir o secretário sobre esse bicho-papão que se chama reforma tributária. Estamos em fase, em transições na reforma tributária. A gente volta em seguida.
A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica. De oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. O LOAS é um benefício assistencial garantido para todas aquelas pessoas que possuem alguma deficiência, alguma doença e que não vão permitir que ela vá para o mercado de trabalho.
aquelas famílias que têm algum filho doente, ou mesmo aquelas pessoas que ao longo da vida foram ficando doentes, os idosos que não atingem nenhum direito de aposentadoria podem ser beneficiários do LOAS. O benefício assistencial consiste em comprovar que, por conta da doença, por conta da idade, aquela família não consegue mais se manter, ou seja, precisa de uma ajuda do governo. O LOAS, ele garante um salário mínimo por mês, não tem 13º salário e ele passa por 2 avaliações. Uma pericial comprovando a doença ou a idade ou o acometimento e uma avaliação social, onde o próprio INSS vai até a casa do segurado e verifica realmente as condições econômicas das pessoas. Por isso, se acaso você possua um filho ou algum parente doente, busque se informar se não há um enquadramento do LOAS como uma garantia de manter a qualidade de vida e conseguir esse benefício assistencial. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. De volta com a nossa entrevista do dia. Hoje o nosso convidado é o secretário de Finanças de Farroupilha, o Plínio Balbinotti, com larga experiência na área financeira. Enfim, a gente conhece o Plínio da Caixa Econômica Federal e já há 5 anos na gestão pública municipal, todo o mandato do prefeito Jonas Tomazini, e agora também já 1 ano, e lá se vão alguns meses do mandato do prefeito, aliás, todo o mandato do prefeito Fabiano Feltrin, agora 1 ano e pouco do mandato do prefeito Jonas Tomazini. A nossa entrevista do dia com a Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, e também da CSG Pedágio Eletrônico Free Flow. Plínio, eu quero te ouvir também, o assunto da hora, como a gente diria, né? O Refis, Programa de Financiamento para aquele cidadão, para aquele contribuinte da prefeitura que está devendo. No ano passado, não conseguiu pagar os seus compromissos, os seus tributos, a prefeitura não vai perdoar o débito, o valor que está devendo, mas a prefeitura vai oferecer condições especiais, se assim a Câmara de Vereadores aprovar o projeto, né? Sim, então nós temos um projeto de lei na Câmara de Vereadores que é um programa de recuperação fiscal que dá uma oportunidade, então, como você bem colocou, aos contribuintes que tiveram alguma dificuldade em anos anteriores. Então, o Refis não contempla dívidas do ano, e sim dívidas anteriores a 2026, sim. 2025 para trás. Para trás. Esse é um programa de recuperação. Hoje, não pagou uma conta, ela tem aquela correção que é obrigatória, que é o IPCA, que a gente repassa por IPTU, tem multa e tem juros. O Refis, ele permite, em a Câmara aprovando, que a gente só cobre a correção. Essa é obrigatória, mesmo que a gente aplica no IPTU, essa é obrigatória, mas o contribuinte ele sai da multa, que pode ser até 10%, e de o juro, que é 1% ao mês. Então, ele também passa a ser bem atrativo, né, para que o contribuinte coloque em dia suas contas. E eu falei no bloco anterior, né, quem tem dívidas do ano passado, entra no Refis desse ano. Juros e multa nós tiramos, e ele ainda no IPTU do ano que vem, ele retoma o desconto de 18%. Então, esse programa, nós aguardamos, creio que na próxima semana ele deverá ser votado. Em sendo votado, ele deve entrar em vigor a partir do mês de abril. De abril, sim. É uma oportunidade, então pagamento à vista é 100% de desconto na multa e nos juros. Sim, a multa e os juros caem. Não cobramos tudo, nada, sim. Só fica valendo a correção. Por exemplo, o Leandro estava devendo lá para a prefeitura, num total R$1.000, vai ter os 4,46%, né? Sim. Vai dar, tu que é bom de matemática, R$1.000 vai dar quanto? Dá 44 com... 1.044 com 46 centavos, né? Isso aí. É isso, abona, retira toda a multa
multa e todo o juro. A multa numa dívida de R$1.000, ela dá R$100, né? 10%. Sim. Mas 1% ao mês do juro. De juros. Então, assim, e depois entra o juro composto, né? Isso. Assim, é uma oportunidade, né, para pagamento à vista 100%. Aquele contribuinte que ainda também não consegue efetuar o pagamento à vista, ele pode parcelar em até 60 meses. Aí o desconto em 60 meses, o desconto de juros e multa, ele é apenas 20%, mas também é um desconto. Sim. E 60 meses é um prazo bem elástico, bem alongado, que com certeza prestações que podem estar cabendo dentro do bolso em 12 vezes, o desconto é 80%. Então, assim, é uma oportunidade, né? Lembrando que quando se coloca em dia com não precisa quitar toda a dívida, parcelou, está com o parcelamento em dia, no ano seguinte o desconto volta em 18%. Sim. Então está na Câmara, assim que eu acredito que na próxima semana seja votado, sendo aprovado pelos vereadores. Início de abril o prefeito deve sancionar o projeto de lei e ele estar entrando em vigor. Ele vai até final de setembro, o último dia útil de setembro, eu não recordo, deve ser dia 29 de setembro, então nós também chamamos a atenção para as datas, né? Certo. Que o contribuinte não perca a sua oportunidade. Uma outra situação, né? Débitos que já foram parcelados anteriormente não serão contemplados nesse refis. Isso é uma orientação que vem inclusive do Tribunal de Contas, dos técnicos da Prefeitura. Quem parcelou uma vez não tem direito a um segundo parcelamento. Sim, não tem direito ao reparcelamento. Serve para qualquer tipo de dívida, pode ser dívida de IPTU, de taxa, de alguma multa, de qualquer tipo de dívida. Sim. Ela estará sendo contemplada no parcelamento. Secretário, hoje aproximadamente, quanto, pelo levantamento da Prefeitura, o que a Prefeitura estaria a receber de débitos vencidos e não pagos? Seja de pessoa física ou pessoa jurídica? A dívida ativa do município está na casa de 65 milhões de reais. 65 milhões de reais? É um valor que vai flutuando, mas ele... 65 milhões de reais é o levantamento que nós temos com a data de 31/12/2025, que é o corte, né? Quando a gente faz o fechamento do ano contábil da com o refis, a tendência, pelo menos, é chegar a quitar metade desse valor aí? Não chega a esse valor. Não chega, Damati. Assim, tem que ser mostrada uma ferramenta bem importante, né, que os contribuintes aproveitem, mas não chega nesse. Eu posso falar aí, a gente deve chegar na casa de uns 15%, 20% talvez, sim, mas é uma oportunidade a mais. Já uma receita a mais. Sim. Sim. E nós estamos assim, durante esse ano, temos alguns projetos aí junto com a Procuradoria-Geral do município, os técnicos da Secretaria de Fazenda, buscando aí algumas outras formas, algumas outras ferramentas para dívidas que porventura, além de estarem em dívida ativa, já tenham sido ajuizadas. Ajuizadas é aquela dívida que já foi mandada lá para o fórum, falando a linguagem de quem nos ouve. E nós não é uma escolha do prefeito A, do prefeito B, do prefeito C, quando é o teto, o tempo máximo, quando as dívidas estão por completar 5 anos, nós somos obrigados a mandar para a execução. Então a gente está buscando mais ferramentas para também criar mais oportunidades. A gente sabe aí de todo o contexto. Plínio, um último assunto, e esse é uma dor de cabeça e tanto. E a reforma tributária que começou a sua implantação por meio de uma fase de transição que vai até 2033, né? Qual é que vai ser o impacto da nova reforma tributária no Brasil nas prefeituras, por exemplo? Então, Adamati, eu vou me permitir aqui falar uma frase que eu tenho usado aí na minha vida. A reforma tributária, quanto mais eu estudo, menos eu sei que eu sei. E tem alguns assuntos que é assim. Então, é um tema complexo. Eu tenho participado de a CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Com frequência nós temos palestras, vídeos. A semana passada eu fui a Torres, também tivemos umas apresentações, encontro de secretários municipais da Fazenda. Tem muita coisa que a gente já começa a entender, mas tem muita coisa que ainda é obscura. E lá no encontro dos secretários da Fazenda, tem um colega secretário de Caxias,
o nome dele é Micael, ele faz parte do comitê gestor. Está sendo criado um comitê gestor que vai ser o comitê responsável pela distribuição a nível nacional do IBS. Então, tem uma pessoa de Caxias e uma colega de Venâncio Aires que participam desse comitê. Então, assim, são pessoas que elas acompanham e participam de reuniões a nível nacional. E o que foi nos dito lá com todas as letras? Tudo que eu escuto e eu leio e eu vejo, e eu também costumo ter um pouco de empatia e me colocar no lugar do contribuinte. Eu também sou município, e enquanto o município grande diz que vai perder receita, o município pequeno diz que perde, o contribuinte diz que vai pagar mais imposto. O que eles nos disseram com todas as letras lá? Quem ganha, quem perde, quem paga mais, quem paga menos, ninguém sabe ainda. Isso é um conceito. Ainda que nós estejamos há praticamente 6 meses do início da reforma. Deve sair um decreto que ele tem, eu ouvi falar em 4, 5 mil artigos, então uma matéria extensa. Uma Bíblia. É uma Bíblia. Aquilo que se falou quando a reforma foi aprovada no Congresso, que ela viria para simplificar, e nós precisamos que seja simplificada a nossa tributação, os nossos impostos, que seja mais simples, mais de fácil entendimento, que o empreendedor, o empresário, ele tenha segurança, inclusive jurídica, porque ele nunca sabe. A gente já vê que por aí também não está indo. Enfim, também eu não quero fazer não quero falar mal aqui, enfim, mas o entendimento, e falando com os técnicos, nós temos uma preocupação, porque o conceito que o município de Farroupilha tem é nós estarmos juntos com o empresariado para gerar renda, riqueza, toda a arrecadação que entra no município nós devolvermos em serviços, e isso a gente tem feito. Mas nós precisamos estar juntos. O conceito que nós temos, nós não queremos cobrar mais, nós não podemos cobrar menos, e nós precisamos entender tudo isso. Agora, hoje é quarta, amanhã de tarde nós teremos um grupo de estudos com participação de contadores aqui de Farroupilha, sim, na SIC. Então, isso, auditores do município, eu estarei presente. Eu acho que juntos a gente quer entender melhor o que possa estar facilitando. Mas assim, tenho falado com o prefeito Jonas, eu tenho dessa situação para nós entendermos, estarmos juntos. Nós não queremos de novo, cobrar mais, não podemos cobrar menos. Eu estarei na próxima semana, quarta, quinta e sexta, na FAMURS. A FAMURS é uma associação dos Federação dos Municípios. É isso, do Estado em Porto Alegre, tratando única e exclusivamente da reforma tributária. De novo, eu vou lendo e a gente vai, quando tu começa a entender, tu começa a ter um pouco de medo. Acredito que à medida que as coisas forem passando, nós teremos assim um conhecimento maior. A equipe técnica nossa, ela é de alta capacidade, de alta qualidade. Nós estaremos conversando com contadores, com a sociedade civil, para que isso tudo fique da melhor forma. Não sei se mexe muito no poder público, mas, por exemplo, a reforma tributária agora ela vai ser cobrada diretamente no consumo, né? Sim, essa é o norte, né? É o que se sabe, né? Sim. Nós hoje temos, isso também é uma coisa que Farroupilha, é aquela questão, todo mundo diz que vai perder. Nós temos certeza que perdemos. Lá me disseram, ninguém sabe quem ganha e quem perde. Lembrando, Damati, que a reforma vai até 2033, mas tem uma regra de transição que vai até 2050. Até lá deve mudar muita coisa. Tem regras aí de compensação. Mas lembrando, Damati, eu tenho usado... no consumo. A nossa matriz tributária, ela é da indústria, a nossa maior receita é a indústria. Nós produzimos muito e vendemos para fora. E isso nos gera a nossa maior receita é o ICMS, a maior receita do município é o ICM. Ela deixa de existir. Nós vamos tributar no consumo. Quanto vai ser isso, como é que vai ser, enfim, tem várias teses, teorias. Enfim, a gente vai estar acompanhando, procurando sempre fazer o melhor para o município, e sabendo que assim nós não teremos um impacto. Ela entra em vigor o ano que vem, vai até 2033, com regra de transição por 50 anos. Nós não teremos um corte, um impacto grande, mas nós precisamos estar preparados para o que vem. Nós precisamos ter mente aberta,
Eu, toda a minha carreira aí no banco, tu falou lá da Caixa, nós passamos por várias mudanças gigantescas e um conceito que eu levo para dentro da prefeitura, estou falando aqui, nós precisamos começar a entender o novo, mas também precisamos desaprender o velho, né? A gente tem que se desapegar das coisas que vinham acontecendo para ter a mente aberta, o novo, e isso nós estaremos trabalhando junto com a equipe da prefeitura. Mas me parece, só para a gente finalizar o assunto, que essa reforma tributária que vem chegando aí, ela inevitavelmente vai mexer com todos. Mexe com todos. Com todos e com tudo. Sim. Coisas assim que dá para ir adiantando. E nós estávamos comentando ainda ontem. Vai ser criado, eles chamam de CIB, C de casa, I de índio e B de Brasil, CIB. Contribuição? Não, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Cada imóvel no Brasil vai ter um CPF. Vai ser um cadastro único. Sim. Hoje nós temos a emissão de nota fiscal de serviços eletrônica num emissor nacional, é único. Então, assim, começa a se unificar. Nós teremos ferramentas que hoje cada município tem uma ferramenta de uma emissão de nota, de um item de fiscalização, consultorias. Isso deve acabar tudo, deve vir alguma coisa de cima pronta e unificada. Então são as coisas que eu também vejo com bons olhos. Sim, porque aí vai se trabalhar essa questão da... que quer não quer, ainda existe alguma coisa de sonegação, né? Não. Algum meio talvez possa acontecer ainda, sim, né? Mas enfim, tem muita coisa por acontecer. Eu falei, né? Quanto mais eu leio, menos eu sei que eu sei, mas enfim, a gente já vem avançando. Na verdade, assim, como eu também tenho um pouco de professor na minha carreira, quando tu começa a saber que tu não sabe, é porque tu começa a entender o assunto. Mas eu sei que tem muita mudança pela frente e nós precisamos estar de mente aberta, nós precisamos conversar muito, interagir muito. Acaba a guerra fiscal entre os estados. Entre os estados e inclusive porque unifica, né? Entre municípios. E nesse encontro da FAMURS também, que eu fui em Torres, foi uma assembleia, e a semana que vem eu estarei participando em Porto Alegre, então, com auditores do Tribunal de Contas, que são técnicos também. Nesse encontro de Torres, o que ficou para mim, ficou bem claro lá, acaba a guerra fiscal. O auditor que estava lá comentando, o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem... A posição nossa é aqui na ponta, né? Geograficamente nós não estamos bem localizados, nós temos empresas que ainda estão aqui por questões de incentivos, se não fosse por isso elas poderiam estar no centro do país, e agora como acaba a guerra fiscal, a preocupação dos gaúchos... Essa evasão industrial. Que pode acontecer, então nós teremos que ser mais criativos do que éramos, nós temos que brigar muito por infraestrutura, pelo aeroporto de Caxias, pelo porto de Rio Grande, de Arroio do Sal, melhoria do porto de Rio Grande, porque se nós estamos na ponta, não temos infraestrutura, qual é a lógica da matéria-prima sair do centro do país, vir aqui para ser manufaturada, fabricada, modificada, agregar valor e ela voltar? Não, eu boto a planta lá. Então, essa é uma preocupação que se colocou lá, né? E que nós precisamos estar atentos enquanto gaúchos. E também ficou bem claro lá, né? Hoje nós precisamos trabalhar em conjunto com a sociedade e os fiscos municipais em conjunto, todo mundo se ajudando. Vai tudo para um bolo e aquele bolo vai ser distribuído. Então não tem mais, eu só olho para o meu umbigo, não acaba, né? Esse é o conceito. Plínio, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Agradecido pelo momento, pela tua didática, é sempre muito bom conversar contigo. Obrigado pela oportunidade, né? A reforma tributária a gente vai falar mais vezes. Vou te chamar logo. É um tema complexo. Obrigado pela oportunidade. Acho que falamos do IPTU, do Refis. Do Refis. Também são temas que estão mais próximos e mais palpáveis do que a reforma. Grande abraço a todos aí e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado, secretário municipal de Finanças, Plínio Balbinotti, foi o nosso convidado hoje aqui nos estúdios. A gente fica por aqui. Um abraço e até amanhã.
A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odontotop, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.